Esperança e paz. Saudamos a todas as irmãs, os irmãos. Eis que aí estamos nos reunindo para o 11º Encontro Nacional de Mulheres à Distância. E com alegria, na certeza da presença de Deus, nós nos reunimos de norte a sul desse país e também de outras localidades. E nós, juntamente com a Confederação de Mulheres, também com a parceria da Faculdade de Teologia, da Universidade Metodista de São Paulo e o Centro Otília Chaves, nos reunimos neste encontro especial, que é feito também com a sua participação. Vamos especialmente trazer à memória qual é o tema desse 11º Encontro Nacional de Mulheres Metodistas à Distância. O tema é Mulheres nos Caminhos da Missão dizem não à violência contra as mulheres. E especialmente neste dia, nós queremos trazer à memória muitas e muitas situações nas quais nós somos convidados e convidadas a dizer sim à vida e não à violência. Queremos convidar agora a nós nos colocarmos em pé e juntas vamos proceder à leitura bíblica, especialmente do texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler todas juntas? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus nos convida a dizer não meramente vida ou sobrevivência, mas especialmente vida e vida em abundância. Por isso, nós queremos convidar a participar desses diversos estudos que vamos ter. Vamos contar com a presença da Bispa Marisa de Freitas, contar com a presença também do pastor Sérgio Andrade, oportunidade que temos para aprender cada vez mais, além de tantas outras pessoas que vão estar conosco participando deste encontro. Mas seja especialmente a nossa primeira atitude também, após a leitura bíblica, especialmente termos uma palavra de oração. Oremos. Graças te damos, ó Pai, pelo dom da vida, pela certeza do teu cuidado e da tua presença. E especialmente nesse instante, nós pedimos-te a tua direção sobre este encontro, sobre todas as pessoas que vão estar participando do mesmo. Permita que seja momentos de renovo de esperança e especialmente compromisso contigo e com a tua palavra, Senhor. Dirige os nossos passos segundo a tua vontade e dá-nos que sempre, segundo a tua graça e o teu amor, possamos hoje e sempre prosseguir nos caminhos do reino de Deus. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos com gratidão. Amém. E agora, com muita alegria, nós vamos entoar um cântico com o reverendo Edemir Antunes. Cantemos, pois, louvores ao nosso Deus. Eu quero convidar as irmãs e os irmãos para que se coloquem em pé, se aproximem uns dos outros, para juntos cantarmos um hino tradicional que tem como título Firme nas Promessas. Cantemos. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo Verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade viverei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmãs e irmãos, cumprimentamos a todos e todas. Também sabemos que tem jovens, juvenis, crianças participando conosco neste encontro de mulheres. E cumprimentamos a todos e todas em nome do Centro Otília Chaves. O Centro Otília Chaves promove diversas atividades, mas queremos trazer à memória algumas, com a intenção de também orarmos umas pelas outras e uns pelos outros. Temos aí um grande desafio, que é o Encontro Nacional de Mulheres, mas não à distância, é o Encontro Nacional de Mulheres presencial. Este Encontro Nacional de Mulheres será realizado aqui na Faculdade de Teologia, nos dias 12 a 14 de junho. Creio que algumas irmãs devem estar se encontrando nessa foto, dizendo: estou aqui, olha ela lá, quanto tempo que não a vejo. Creio que em muitas situações, mas aqui, em geral, mais de 100 mulheres participam neste encontro e tem sido um momento de renovo e especialmente de compromisso com o reino. Estas mulheres se reúnem durante esses 3 dias, vindas de diversos lugares do nosso país. E aí as irmãs podem entrar em contato com a secretária distrital e também com a presidente da sua federação, que ela poderá dar maiores informações sobre como que é possível participar desse encontro presencial. Nós também temos um desafio, que é agora colaborar com um encontro que vai ser realizado pela Confederação Latino-Americana de Mulheres. Este encontro será realizado no Brasil e foi solicitado à Faculdade de Teologia o apoio no que diz respeito aí à hospedagem. O Centro Otília Chaves, juntamente com a Confederação de Mulheres Metodistas aqui no Brasil, estará, assim, participando deste evento latino-americano e, especialmente, a Confederação de Mulheres, na pessoa da nossa presidente Ivana, vai estar, então, ajudando este evento
que reúne mulheres aí da América Latina. E é interessante que está passando por diversos países este evento, e é também um momento de capacitação em um olhar das mulheres a partir da América Latina. Temos também outras participações do Centro Otília Chaves, e agora, não meramente como apoio, mas especialmente num diálogo que a gente está fazendo além-mar, ou seja, um diálogo que está ocorrendo com a Igreja Metodista na África. Vamos ver? E as mulheres da Igreja Metodista Wesleyana e da Igreja Metodista Unida vão estar juntamente na cidade de Maputo, em Moçambique, durante o mês de julho, participando de um encontro de capacitação. Só que não vai ser um dia ou 3 dias, vai ser durante uma semana. E assim as mulheres vão trabalhar estas duas igrejas, Metodista Wesleyana e Metodista Unida. É um momento de capacitação. E lá está sendo realizado esse diálogo com a bispa Joaquina Nhanala, que é da Igreja Metodista Unida, e também com o bispo Mazzolo, que é da Igreja Metodista Wesleyana. Vai ser um encontro interessante porque as mulheres de ambas as igrejas vão trabalhar juntas, o que é um grande desafio e seja também a nossa oração sobre este momento de capacitação junto às mulheres africanas. E a nós já vamos nos preparando, porque no mês de agosto é chegado o 12º Encontro de Mulheres Metodistas à Distância. Será realizado, então, no dia 29 de agosto. Vamos nos preparando para o mesmo e é especialmente a certeza da graça de Deus e de podermos dizer, tal qual nos ajuda a palavra, com a seguinte questão: Ebenezer, até aqui nos tem abençoado o Senhor. E que assim a gente possa prosseguir, ajudando uns aos outros e umas às outras. E as irmãs e os irmãos podem mandar fotos, os diálogos, e todas essas questões são acolhidas pelo Centro Otília Chaves e podem mandar pelo e-mail do centro, né? centro.otiliachaves.com.br. E temos ainda muitos desafios nas nossas igrejas locais, muitos desafios em nível distrital, em nível regional e em nível nacional. Seja especialmente a nossa oração e a nossa participação. Sabemos que, como igreja metodista, a igreja está se preparando para a realização do seu concílio geral, que ocorrerá no mês de julho de 2016. Mas há um processo episcopal que já começa este ano, 2015, nas igrejas locais, a votação, conforme decisão do Concílio Geral, a votação de presbíteros e presbíteras, depois vai para a votação em nível distrital e depois para a votação em nível regional. E somente assim, esses nomes dos futuros bispos e bispas serão encaminhados em lista tríplice para o Concílio Geral de 2016. Quizá seja a nossa oração, momento de renovo e especialmente possamos assim ouvir a voz de Deus e com sabedoria e discernimento trabalhar nos caminhos da missão, sabendo que o Deus da vida chama homens e mulheres indistintamente. Quizá possamos com alegria participarmos e assim prosseguirmos juntos a igreja que tanto amamos, Igreja Metodista, nos caminhos da missão. Que Deus assim nos dirija e que Deus assim nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. Amém.
Olá, é com muita alegria que eu queria cumprimentar a cada mulher que hoje participa desse 11º Encontro de Capacitação de Mulheres à Distância. A Faculdade de Teologia tem sido parceira desse encontro, junto com a Cátedra Otília Chaves e a Confederação Metodista de Mulheres. E que bom que juntos e juntas possamos fazer esses caminhos, trilhar esses caminhos da missão. E o tema que vai ser abordado nesse encontro, ele é fundamental. É triste sabermos que em pleno século XXI, ainda a violência contra as mulheres é algo que nos choca, nos escandaliza e nos desafia. Por isso, eu queria dar parabéns à Confederação, à Cátedra, a todas as mulheres que se unem para levar adiante esse tema. Mulheres no caminho da missão dizem não à violência contra as mulheres. A Faculdade de Teologia se alegra, a Faculdade de Teologia se sente honrada de poder ser parceira de vocês nessa caminhada. E eu peço a Deus que possa iluminar cada vida, que possa iluminar cada comunidade, a fim de que juntos e juntas mudemos esta realidade. Que Deus abençoe este encontro, que Deus abençoe esta caminhada, que Deus abençoe
esse trabalho maravilhoso das mulheres e que possamos continuar, juntos e juntas, nos caminhos da missão, sinalizando o reino de Deus. Bom encontro, um bom trabalho, um bom espaço de formação. Que Deus abençoe. Amém. Estamos juntos mais uma vez. É um prazer reencontrar vocês, mulheres, e as outras pessoas que também acompanham esse evento de capacitação das mulheres espalhadas pelo Brasil, na Igreja Metodista. E hoje de uma maneira um pouco diferente. Nos outros encontros eu tenho feito essa saudação no espaço do estúdio, mas hoje a reverenda Margarida pediu que nós fizéssemos no nosso ambiente de trabalho. É isso que a gente está fazendo agora, para dar essa saudação, desejar que o evento seja muito agradável, por um lado, pela convivência que vocês terão, já têm e continuarão tendo, pela discussão do tema que eu sei que é muito importante para a vida da nossa igreja, mas especialmente para vocês mulheres. Então, vocês são muito bem-vindas a esse momento e espero sinceramente que seja um tempo agradável e abençoado. Fiquem em paz, o meu abraço fraterno a cada uma de vocês e que no próximo ano nós possamos nos encontrar novamente, se Deus assim permitir. Bom evento para vocês. A nossa palavra de saudação a todas vocês, mulheres metodistas, espalhadas pelo Brasil inteiro nesse dia especial de capacitação. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui falando no primeiro encontro e agora já estamos no 11º encontro de capacitação. Queremos trazer para vocês essa palavra carinhosa em nome da Voz Missionária, a revista da mulher metodista, que tem acompanhado as mulheres metodistas na sua trajetória ao longo dos seus 85 anos de existência. Lembrando que em 2015 a Voz Missionária vai completar 86 anos de existência. E nós queremos então falar para você em nome da revista. Esse ano nós estamos trabalhando com o tema da misericórdia, lembrando que Deus é esse Deus de misericórdia, que nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. E é isso que nós queremos, que você esteja acolhendo a nossa revista com muito carinho, divulgando e fazendo com que essa revista se torne uma revista conhecida por todas as mulheres metodistas no Brasil inteiro. Um bom encontro para vocês e até a próxima.
Olá, eu gostaria de dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar participando deste encontro com vocês. Eu quero saudar a todas as mulheres e homens que participam desta oportunidade. O convite que eu recebi da professora Margarida, é bom estar aqui. Lembro-me do tempo que estive com muitas irmãs na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, com a conferência, com a Confederação de Mulheres. Um momento muito agradável, um tempo muito agradável na presença de Deus, onde nós tivemos a oportunidade de partilhar sobre esse tema, que é o tema da superação da violência contra as mulheres. Eu gostaria de convidar você a participar comigo, a estarmos juntos neste tempo. Eu quero fazer uma abordagem bastante objetiva, bastante prática a respeito desse assunto. Eu venho de uma experiência pastoral, há 13 anos eu trabalho com essa temática, com mulheres que sofrem com violência promovida por seus parceiros, pelos seus namorados, pelos seus noivos, maridos, pais, por pessoas que usufruem, experimentam da sua intimidade. E é a partir deste lugar e desta prática que eu gostaria de iniciar as minhas palavras. Quero dizer que a violência contra as mulheres é uma realidade no Brasil e no mundo, lamentavelmente. Este é um problema seríssimo e um grande desafio às igrejas cristãs, às igrejas evangélicas. Nós não devemos menosprezar o enfrentamento dessa realidade, porque isso alcança a sociedade como um todo, isso também é parte da nossa vida, das nossas famílias. E você que está me vendo, está me ouvindo, pode viver essa realidade nesses dias. E eu espero que esse nosso encontro seja importante para a sua formação, para a sua compreensão e para que nós possamos desenvolver da melhor maneira possível a missão que Deus nos tem concedido como Igreja do Senhor. Eu gostaria de, inicialmente, dizer a você que vou apresentar sete realidades, 7 afirmações a respeito da violência contra as mulheres. E, a partir destas afirmações, eu gostaria de desenvolver algumas premissas, alguns pressupostos, algumas verdades, para que você possa compreender melhor e partilhar com as pessoas que estão ao teu lado aquilo que nós fomos conversar a partir deste momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você que a violência contra a mulher ou contra as mulheres não é um assunto somente para mulheres. As pessoas muitas vezes acreditam que tratar desse tema é uma abordagem que vai se dar, que vai se concretizar somente para as mulheres. A violência contra as mulheres é assunto de mulher. E, na verdade, não. Violência contra as mulheres é um assunto para homens e para mulheres e para homens. E por que isso? Por que eu faço essa afirmação? Porque, na verdade, o que nós temos de discussão, o que nós temos de debate, o que nós temos de diálogo a respeito desse tema, interfere na vida de homens e de mulheres. Na verdade, nós falamos de violência contra as mulheres porque esta situação é muito mais próxima e muito mais vívida, muito mais perceptível na sociedade. E índices, números têm apontado nessa direção. A Organização Mundial de Saúde revela que milhares, ou melhor, milhões e milhões de mulheres vivem sob condição de violência. No estado de Pernambuco, de onde eu venho, por exemplo, cerca de 2 mulheres são assassinadas a cada 1 dia e meio. Você pode ter a consciência do que isso significa. E esta realidade não é diferente nos outros estados do Brasil. Então, eu quero convidar você, como homem, a participar também desta reflexão, porque é uma discussão entre gêneros, ou de gêneros. E, a partir daí, nós percebemos os nossos papéis, os nossos limites, as nossas contradições, e que nós possamos agir, não um contra o outro, mas apoiando um ao outro na mudança dessa realidade. Homens e mulheres enfrentam situações de violência. Eu quero dizer, em segundo lugar, que a violência contra as mulheres é uma realidade que vai além do ambiente privado. Mais uma vez, nós somos instados a reconhecer isso. As pessoas, em geral, dizem assim: olha, Sérgio, eu não vou me meter nessa história, eu não vou me envolver nessa situação, porque problema entre homem e mulher, ninguém mete a colher. É um assunto da intimidade, da família, do casal, do relacionamento.
é um tema que eles devem tratar entre si, dentro das quatro paredes, dentro da sua própria casa. E a gente vai descobrir que não. Por que não? Por que devemos extrapolar o âmbito privado, o ambiente privado, e fazer perceber que esse é um tema que extrapola este espaço? Na verdade, a questão da violência contra as mulheres, ela alcança a vida de milhares e milhares de pessoas. Ela alcança pais, mães, filhos e filhas, mas a família, vizinhos, agentes do Estado, médicos, advogados, juízes, alcança as igrejas, os sindicatos, as escolas, enfim, essa situação ela é uma situação que faz com que a sociedade tenha que se mobilizar. Um dos grandes desafios para que nós possamos enfrentar a violência contra as mulheres é perceber o valor de tornar esse tema, esse debate, numa perspectiva pública, onde nós possamos conversar abertamente, onde nós possamos, de alguma maneira, escancarar esta situação, denunciando os males, as consequências nefastas, ruins, que tal realidade pode trazer à vida de todos nós. E assim como cristãos e cristãs, nós precisamos, à luz da palavra de Deus e de outros conhecimentos, partilhar esta situação com outras pessoas. Temos que deixar de lado o silêncio, é preciso quebrar o silêncio. Por mais doloroso e difícil que isso possa parecer, nós somos convidados e convidadas a romper com a nossa omissão, como se isso não fizesse parte da nossa vida, da nossa realidade, do nosso dia a dia, como se isso não tivesse nada a ver com a gente, com os nossos familiares, quem sabe hoje com as nossas filhas, com as nossas noras, com a nossa vizinha. Basta olhar, basta perceber, basta ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Você irá descobrir que a violência contra as mulheres, ela tem que ultrapassar as fronteiras da nossa casa. Precisa sair à porta do nosso lar e encontrar apoio, encontrar ajuda, orientação, uma perspectiva libertadora daquilo que Deus quer para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer a você que a violência de gênero é um grave problema de saúde pública, de violação de direitos humanos e justiça social. Esta é a nossa terceira afirmação. A violência de gênero é um grave problema de saúde pública. Às vezes nós interpretamos essa situação de maneira muito reduzida, numa perspectiva muito diminuta, e nós precisamos entender isso de maneira mais clara. A Organização Mundial de Saúde se preocupa, mais uma vez, com o imenso número de mulheres que estão desabrigadas, que perdem condição de sustento, de vida, não apenas sobre si mesma, mas sobre os seus filhos, sobre as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. O problema da violência contra as mulheres é um problema de saúde pública, porque quando as mulheres são agredidas, seja na perspectiva física, emocional, seja numa perspectiva moral, seja nos seus patrimônios, naquilo que elas possuem, elas são tomadas pelos mais diversos tipos de enfermidades. Mulheres que sofrem com violência são mulheres ansiosas, são mulheres que enfrentam insônia, são mulheres que enfrentam dificuldades na alimentação, são mulheres que vivem processos seríssimos de depressão. E nós precisamos encarar isso como realidade e perceber o quanto nós podemos fazer por essas mulheres e pela saúde física, mental, emocional e espiritual que elas devem ter. Agora, mais do que isso, às vezes nós acreditamos que a questão da violência contra as mulheres é uma questão de resolver a educação dos homens, dizendo, ele é mal educado e ele precisa ter bons tratos, boas maneiras com a sua companheira. É mais do que isso. A questão
da superação da violência contra as mulheres é uma questão de direito dessa mulher, enquanto pessoa, enquanto gente, enquanto ser humano criada à imagem e semelhança de Deus. Não é uma questão apenas de educação, é de respeitar essa pessoa, de respeitar essa mulher. Ninguém, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista social, do ponto de vista relacional, tem o direito de ser violento com a outra pessoa. Seja através das palavras, através dos gestos, através das mais diversas atitudes, você não tem o direito de agir assim. E você, mulher, tem o direito de não se sentir assim, de não se perceber assim e de não aceitar tal condição. Inclusive, muitas vezes, aceitando esta condição com um forte teor de resignação, como manifestação da vontade, do querer de Deus para a tua vida. Isso não é verdade. Quando Jesus vem até nós, ele afirma de maneira muito clara: olha, eu estou aqui para que vocês tenham qualidade de vida. E qualidade de vida significa ser tratado com dignidade, ser tratado com respeito. É você ter consciência daquilo que é direito teu, enquanto mulher, enquanto cidadã. Por isso você não pode, ou pelo menos não deve se entregar e acreditar que as coisas elas vão se resolver por elas mesmas. Eu disse e vou reafirmar, a questão da superação da violência contra as mulheres é uma questão de justiça social. E quando nós falamos de justiça, nós estamos falando mais uma vez da palavra de Deus. O vocábulo justiça aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, inúmeras vezes no Novo Testamento. Nós cremos no Deus da justiça. E assim nós precisamos compreender que não devemos abrir mão daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que nos fornece integridade. E integridade numa perspectiva muito mais ampla. Em última instância, daquilo que nos concede também salvação. A palavra salvação significa cura, restauração, reconstrução. E o propósito é que essa reconstrução se dê nas nossas vidas em plenitude. Este é o querer de Deus para a vida de cada um e de cada uma de nós. Eu gostaria de seguir adiante e dizer que, em quarto lugar, a violência de gênero é crime e precisa ser encarada como tal. Eu vou repetir. A violência de gênero é crime e precisa ser encarada como tal. Você precisa, e eu preciso, compreender isso. Quando nós falamos de violência contra as mulheres, nós estamos falando de um crime. No Brasil, a violência de gênero é tratada como crime e precisa ser reconhecido nesta perspectiva. Às vezes há uma tendência entre nós de menosprezo, de apaziguamento, de assumirmos uma espécie de relevância a respeito, de não relevância a respeito desse tema. Agora, nós temos, graças a Deus, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não vem para culpar, para punir os homens. Não, não é isso não. A Lei Maria da Penha vem para tratar o que é justo e para fornecer e para promover justiça entre homens e mulheres. Nós precisamos entender algo. E eu gostaria de dizer isso a você. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Sérgio, por que é que não tem uma lei José, uma lei que protege os homens? Porque todas as pesquisas indicam que o que ocorre no mundo é a violência contra as mulheres, homens que são agressores. Quando a mulher agride ou se torna violenta com o seu parceiro, é porque ela já está no seu limite, ela não aguenta mais, ela não tolera mais, ela não suporta mais. É a partir daí que ela toma uma atitude extrema, radical. Mas olhar aquilo que acontece ao nosso derredor é perceber que a realidade clama para que mulheres, de fato, sejam protegidas. E olha, eu quero dizer a você que, infelizmente, esta realidade
de violência que se dá na sociedade, ela ultrapassa todas as fronteiras raciais, religiosas, econômicas, sociais. Todas as pessoas, elas estão sujeitas a essa situação. É por isso que eu quero estimular você, como mulher, como homem, a assumir um compromisso comigo. Quem sabe você possa conhecer mais de perto a Lei Maria da Penha, o que ela diz, o que ela propõe, o que ela afirma. Gostaria de dizer mais ainda, há uma necessidade imensa de nós, muitas vezes, tomarmos uma atitude que para alguns pode parecer uma atitude arbitrária, mas que inúmeras vezes representa a resolução do problema, que é a denúncia, o Disque 180. É a possibilidade que nós temos de uma ação evangélica, libertadora, porque existem mulheres que não suportam mais tamanha opressão. Mulheres que se percebem acuadas, constrangidas. Você precisa saber, minha irmã e meu irmão, que esta é uma realidade presente na vida de muitas famílias, de mulheres que nos procuram dizendo, olha, Sérgio, eu tenho sofrido toda forma de violência na minha casa. E, às vezes eu experimento isso, não apenas dentro do meu lar. Eu vivo situações de violência quando sou ridicularizada, chincalhada, dentro da igreja, no meu ambiente de trabalho, quando eu sou menosprezada, maltratada. E quantas vezes isso é verdadeiro? Quantas vezes isso se faz presente na nossa vida? Às vezes o marido, o pai, o namorado, como eu disse, o companheiro, diz às mulheres assim, você é uma burra, você é uma incompetente, você é uma infeliz, você é um peso na minha vida. Quantas vezes partem para a agressão física? Quantas vezes querem controlar as suas decisões, as suas escolhas, os seus caminhos, as suas atividades, as suas programações? Nós precisamos compreender que a violência contra as mulheres precisa ser tratada com a seriedade que merece. E é a partir daí que nós poderemos avançar como sociedade para combater este grande mal. Gostaria de ir adiante e fazer mais uma afirmação. Em quinto lugar, a violência contra as mulheres é uma realidade na sociedade e nas comunidades de fé. A violência contra as mulheres é uma realidade na sociedade e nas comunidades de fé. Eu já falei um pouco sobre isso, quando afirmei que a violência contra as mulheres está presente entre nós. Mas eu fiz questão de voltar a esse assunto, porque eu gostaria de, quem sabe de uma forma bastante enfática, dizer que violência contra as mulheres, ela está na sociedade, o que eu já disse, mas ela está nas comunidades de fé porque participam e porque são sociedade. Ou seja, violência contra as mulheres é uma realidade dentro das igrejas. Muitas vezes nós não queremos reconhecer isso. Nós não queremos assumir isso. Talvez você me diga, Sérgio, na minha igreja não. Nós não temos esse problema. Esse problema de outras comunidades de fé. Lá na igreja, não. Nós não tratamos desse assunto. Na verdade, nós nunca tivemos essa dificuldade. Graças a Deus, na nossa comunidade, nós não enfrentamos situações de violência contra as mulheres. Queria dizer a você, meu irmão e minha irmã, que todas as comunidades, de algum modo, enfrentam esse tipo de situação. É preciso que você converse com a sua pastora, com o seu pastor, que você possa, quem sabe, criar pequenos grupos de diálogo sobre esse tema, não para descobrir situações como essas na vida do outro, da outra pessoa, mas que vocês possam fazer um exercício e perceber que, à medida que esta temática vem à tona, as pessoas começam a falar sobre as suas condições, as suas dores,
as suas tristezas, as suas dificuldades. Nós, como cristãos e cristãs, somos desafiados a reconhecer as nossas falhas, os nossos limites. Queria dizer que a violência contra as mulheres dentro da igreja alcança líderes, alcança pastores e pastoras, gente que está, às vezes, no imaginário da igreja, acima de qualquer suspeita. E muitas vezes esconde tal fato, tal condição. Mulheres que carregam dentro de si esta situação por medo de expor o ministério do seu marido, o caráter, a reputação daquele que está ao seu lado, o que vão pensar de mim, o que irão pensar da minha família, o que irão pensar do meu esposo, o que irão dizer a respeito do meu pai, do meu irmão. Gente tão comprometida com Deus, paradigmas, modelos, referências dentro da nossa comunidade. Mas à medida que nós nos calamos, à medida que silenciamos, nós favorecemos não apenas a manutenção, mas a multiplicação de situações de violência. Nesse sentido, a igreja tem que assumir cada vez mais o seu caráter profético. E quando você olha para o Antigo Testamento, profecia é, sobretudo, denúncia. Profecia no Antigo Testamento não é fundamentalmente olhar para o futuro ou perceber o futuro para tentar transformar o presente. Não. No Antigo Testamento, profecia é a denúncia do presente para mudar o futuro. É o reconhecimento daquilo que nos atinge, daquilo que nos alcança. E, a partir deste reconhecimento, dizer, precisamos de transformação. Nós precisamos alterar esta condição. Então, que na nossa comunidade de fé, nós possamos estar estimulando os nossos líderes, como eu disse, os nossos pastores e pastoras, a pregar sobre esse tema. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o seu pastor ou a sua pastora pregou sobre a superação da violência contra a mulher? Quando é que aconteceram estudos bíblicos? Sejam através dos pequenos grupos de discipulado, nas classes de escola dominical, trazendo este tema. E às vezes, sabe por que nós não conversamos sobre isso? Sabe por que nós não tratamos este tema? Porque ele é complexo, ele é desafiador, ele é cansativo, ele irá requerer de nós uma longa caminhada, maturidade, reserva, para que possamos não ridicularizar o outro por viver em tal condição, mas, ao mesmo tempo, assumir a condição de ser igreja, comunidade de cura, de recuperação, de fraternidade, mas com leitura da palavra, exortação, enfrentamento, disposição para se arrepender, mudar a maneira de enxergar as pessoas. Não é isso que João nos ensina? Que é impossível amar a Deus se nós não amamos as pessoas? Como podemos afirmar que nós reconhecemos ao Senhor nas nossas vidas se temos relações deterioradas, onde a indignidade, a injustiça, onde o cheiro de morte se faz presente? Quero convidar você a assumir corajosamente que a violência contra as mulheres é, sim, parte das nossas comunidades, das nossas famílias. A primeira maneira, o primeiro passo de enfrentamento a esta realidade é admitir, é reconhecer que ele está presente entre nós. Eu gostaria de seguir adiante com vocês e apresentar a sexta afirmação. Diante da violência de gênero, as mulheres desejam mais que esperança para sobreviver. Elas anseiam por dignidade e respeito. Diante da violência de gênero, as mulheres desejam mais que esperança para sobreviver. Elas anseiam por dignidade e respeito. Mais uma vez, eu quero
dizer às mulheres que nós precisamos avançar nessa perspectiva. Quando nós encaramos situações de violência, o que eu tenho visto e ouvido muitas vezes são palavras do tipo: olha, um dia a situação muda, um dia esse quadro será alterado, acredite, confie, creia no Deus que pode todas as coisas, creia no Deus que transforma as pessoas. E eu quero afirmar a você, meu irmão e minha irmã, que eu creio nesse Deus. Eu acredito no Deus que muda, que transforma, que converte os corações. Agora, eu também acredito nas pessoas que não querem mudar, nas pessoas que, com liberdade, dizem a si mesmas: vou seguir esse caminho. E aí não é possível que a igreja requeira das mulheres apenas um tipo de atitude que faça com que elas acalentem a esperança até o dia que elas venham a partir. Mulheres querem mais, elas anseiam por dignidade e por respeito. Mais uma vez, eu já falei sobre isso no início dessa palestra, mas eu quero reafirmar o direito da mulher cristã à dignidade e ao respeito como ser humano. E nós precisamos considerar isso com muita seriedade, para que não venhamos a adiar, a procrastinar, a deixar para depois aquilo que deve acontecer nas nossas vidas agora, neste tempo. Ou seja, mulheres que são protagonistas da sua própria história na presença de Deus. E, nesse sentido, a Igreja Metodista, ela é um exemplo para esse país, é um exemplo para as nossas vidas. Mulheres que exercem um papel importantíssimo, não um papel secundário, um papel auxiliar, papel de alguém que sabe e quer fazer parte desse projeto chamado Reino de Deus. Isso significa assumir uma perspectiva de libertação. Eu quero concluir apresentando para você a sétima afirmação. É fundamental que revisitemos nossas práticas pastorais, pregações e relações comunitárias sobre as relações de gênero. É fundamental que revisitemos nossas práticas pastorais, pregações e relações comunitárias sobre as relações de gênero. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um desafio para a igreja. Muitas vezes, sem perceber ou percebendo, seja numa perspectiva histórica, seja na leitura da palavra, no nosso dia a dia, nós reforçamos a violência contra as mulheres. À medida que nós não olhamos para a Bíblia numa outra perspectiva, que é a perspectiva da libertação, das boas novas, que nos faz perceber que somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais na presença de Deus, enquanto seres humanos, seus filhos e filhas, nós aceitamos que a violência se perpetue. Então, a igreja precisa fazer novas leituras bíblicas. Aliás, essa é uma herança protestante. Não há nenhuma novidade nisso, de olhar para a palavra de Deus e procurar compreendê-la a partir da nossa realidade e descobrir naquela palavra quais são os princípios eternos que nos alcançam enquanto pessoas e perceber aquilo que é conjuntural, aquilo que é cultural, aquilo que é passageiro. E, nesse sentido, nós ainda temos uma longa caminhada para compreender que homens e mulheres precisam estabelecer relações de justiça, relações de paz, relações de fraternidade, de cuidado mútuo. E precisamos, nesse sentido, rever, inclusive, nossas práticas de poder. Quem manda, quem obedece, quem é autoridade, quem se submete. E nos perguntar por que isso? A quem isso atende? Por que isto acontece? Queria terminar as minhas palavras agradecendo a oportunidade de estar com vocês, de dizer que foi muito bom este tempo onde eu pude partilhar com vocês
alguns dos aprendizados que tenho percebido através da luta, do trabalho na superação da violência contra as mulheres. Através das leituras, através de pesquisa, que tem me ajudado, tem ajudado a minha comunidade, a nossa igreja, que é a Igreja Anglicana, a promover aquilo que na verdade Deus espera entre nós. Esse tempo é o tempo do reino se manifestar, sinais da graça, do amor e do cuidado do Senhor. Eu quero apenas indicar a você 2 livros que, quem sabe, você conhece, e se não conhece, eles poderiam lhe acompanhar. Esse é o primeiro, Uma Igreja Sem Voz, de Valéria Cristina Vilhena, um livro muito bom, Análise de Gênero e da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas. Quero sugerir a leitura desse livro. E, por último, eu gostaria de tomar a liberdade de apresentar esse livro que eu tive a oportunidade de escrever com a Helena. Esse livro se chama Até Quando?, lançado pela editora Ultimato. Eu tive a oportunidade de compartilhá-lo no encontro de mulheres, no ano passado, lá em Gramado, um tempo maravilhoso, um tempo abençoado na presença de Deus. E quem sabe, estas leituras e outras mais possam ajudar você a crescer e que você seja sinal de Deus, aonde você estiver. Que o Senhor te abençoe a tua casa, o teu ministério, abençoe a tua igreja. Essa é a minha oração. Obrigado. Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim. É feito criança, revive a esperança, do não sempre busca um sim. Feliz de quem sabe chorar, o choro é o riso da dor. Chora com quem chora, refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu. Se o dia findou, o lugar já nasceu. Pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu. O medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar e espera somente em Deus. Faz dele a esperança, o sonho, a mudança, e entrega os caminhos seus. Que bom que a gente pode estar mais uma vez aqui juntas, né? E juntos. E que bênção que é Deus separar para nós um homem como o pastor Sérgio, que nós acabamos de ouvir, e que falou sobre a questão da mulher e da violência doméstica contra a mulher. Que presente de Deus para nós, não é? Uma aprendizagem única, uma aprendizagem que a gente não pode nunca perder de vista, né? Por 2 razões. Celebrar o Dia Internacional da Mulher, celebramos há um tempo aqui atrás. Que coisa boa é também a gente se alegrar, a gente saber que a gente é especial, e que a gente se ama, que a gente gosta de ser mulher, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Maravilha! Só que enquanto isso, algumas mulheres estão vivendo uma situação específica de dor, de amargura, de opressão, e que não vem de Deus, mas que vem das atitudes humanas quando essas pessoas dão lugar ao inimigo, quando elas dão lugar ao diabo. Né? E às vezes até sem saber, umas sabendo, outras sem saber.
E a palavra do pastor Sérgio é motivo para nós trabalharmos como tratar isto. Será que nas nossas igrejas existe violência contra a mulher? Será que a gente conhece alguém na igreja que sofre violência moral, sofre violência psicológica, aquele tipo de violência? Você não dá conta, você não é capaz, você nunca vai conseguir viver sem isso, não adianta, né? Sua família toda é emburrecida, não vai melhorar, você não tem condição de crescer, de estudar, ou violência patrimonial também, se constrói tudo junto, depois os bens é só de uma pessoa se aposta de tudo aquilo, se acontece, por exemplo, um divórcio, como acontece infelizmente, um só fica com os bens, quer dizer, vivemos situações de violência contra a mulher. Isso acontece na igreja? Claro que acontece. E eu me lembro aqui da palavra de Deus em 2 textos que eu quero comentar com você. O texto de 2 Samuel, capítulo 13, quando a Bíblia conta que Aminon realizou um ato de violência contra a meio-irmã dele, Tamar, violentando sua irmã. E ele usou o pai, pedindo o pai para que ela levasse para ele um bolo, que ele estava doente, e que não era verdade, era mentira, mas que ela fosse levar para ele se sentir melhor, porque ele precisava se alimentar melhor. E a meio-irmã foi com a melhor das intenções. Quando ela chegou lá, ele a violentou. E depois que ele a violentou, olha que interessante, ele tem asco a ela, ele tem nojo dela, e ele a expulsa da casa dele. E ela se encontra com um outro irmão dela, chamado Absalão. E ela conta aquilo para Absalão. E Absalão diz para ela ficar calada e não contar aquilo para ninguém. É o que muitas de nós faz quando somos violentadas. Cala a boca e não diz para ninguém, não fala nada. E Absalão falou isso para ela. E assim ela fez. Foi morar com Absalão, mas não comentou nada com ninguém. Mas Absalão foi falar com o pai dele, e pai de Tamar, e pai de Aminon também, que é Davi. Eles dois não eram irmãos por parte de mãe, eram irmãos por parte de pai, os 3. Então Absalão, ele leva a Tamar para a casa dele e vai cuidar de Tamar. E vai falar com o pai, pai, aconteceu isso, isso e isso. E o pai, Davi, não diz nada. Ele não toma nenhuma providência. Como em muitas de nossas igrejas, a sociedade de mulheres, ou a pastora ou o pastor, não toma providência também. Não procura ajuda para como tomar providência. Porque é um ato tão específico, a violência doméstica contra mulheres e crianças, que nós precisamos nos assessorar de pessoas que sabem como lidar com isso. Então, irmãs e irmãs, a falta de cuidado de Davi com a situação provocou uma tragédia familiar. O estupro já foi uma tragédia. Absalão sofreu muito. E Absalão se volta contra o pai, porque ele dá 2 anos para o pai tratar do assunto e o pai não faz nada. E ele acaba se revoltando contra o pai e criando resistência política contra o pai, criando um grupo de pessoas que eram resistentes à forma de governo do pai dele e acabando guerreando com o pai e ele morrendo em perseguição. Davi em perseguição ao filho, e o filho morre nessa perseguição. Olha que tragédia familiar, por causa de quê? De uma falta de tomar providência, de levar a sério uma situação que é real. E aí você pode dizer assim, aí eu quero ler o texto do Novo Testamento, quando Jesus diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essa palavra de Jesus nos ajuda muito a considerar que nós temos que tomar providência sim. Algumas pessoas orientam, você apanha do marido, ou o marido te distrata e a gente vê uma mulher encurvada, sempre não fala com ninguém,
Às vezes não pode ir à igreja, não pode participar da reunião da sociedade de mulheres, não pode visitar sua própria família, porque o homem não permite o marido ou o namorado, já desde o namoro, às vezes, impedindo de sair, de ter amigas, de estar com os familiares. Isso é violência. Então, você tem vários tipos de violência, como você ouviu muito bem o pastor Sérgio falando. E o que nós vamos fazer com isso? Ficar quietas e quietos? Jesus disse que não. Que só quando se falava de adultério, que levaram uma pessoa para Jesus condenar por causa de adultério, ele disse, olha, o adultério não é só o ato de adulterar, mas quando um homem olha para uma mulher, só dele desejá-la em pensamento, ele já adulterou, ou seja, o ato em si não foi praticado, mas diante de Deus já foi praticado. Agora pense bem, e aí Jesus diz, se isso acontece com você, melhor que você vá para o céu sem um dos seus membros, que são os seus olhos, do que você ir para o inferno completo. Aí o que eu diria para você? Num lar em que tem violência, primeiro que quem é líder na igreja tem que se preparar para lidar com essa situação. O pastor Sérgio já falou sobre isso. O livro que ele escreveu fala sobre isso. E há muitos outros livros hoje, graças a Deus, que falam sobre isso. Então a gente tem como procurar ajuda para saber como lidar com a situação. Abuso de criança, abuso de mulher, como é que a gente trata isso? Não adianta dizer para uma mulher no gabinete pastoral que apanha do marido, que ela volte e converse com ele, ou você, pastor ou pastor, conversar com ele, porque se você não cuidar, ela vai apanhar mais ainda, vai sofrer mais violência e vai ficar calada e nunca mais vai falar nada para você, com medo de piorar a situação. Então, o que eu entendo que Jesus está dizendo? Há situações em que é preciso livrar mesmo a mulher da situação do abuso doméstico, da violência doméstica. Então é melhor que a mulher perca, por exemplo, um casamento, né, ou um namoro, ou um noivado, em que a violência já existe contra ela, do que ela ir para um casamento, ou já estar no namoro, ou estar no noivado, e ir praticamente buscar uma vida que se assemelha a viver no inferno. E a gente que é mulher e que lida com mulheres sabe disso. Quantas mulheres morrem a cada dia por causa da violência doméstica? Então não é simples assim. É algo que a gente precisa falar sobre isso, ler sobre o assunto, se a gente quer ser mulher que tem sede e fome de justiça. Porque Jesus diz, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, aquele que tem sede e fome de justiça herdará o reino dos céus. O limpo de coração verá a Deus. Eu espero, então, que esse estudo que nós recebemos pelo pastor Sérgio seja uma bênção na nossa vida e um bom motivo para a gente se informar e procurar saber como nós vamos livrar alguém de morrer por causa de violência doméstica. Que Deus nos abençoe. E muito. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão maravilhosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeada de cuidados terreais, irritada
Se confesso os meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. Ele é sempre o meu amigo, melhor e mais leal, melhor e mais leal. Se quereis saber